Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, pelo programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, em nível de mestrado, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o equilíbrio químico das reações no solo. Então, vamos lá! Olha, um breve roteiro para a gente seguir aqui, nós iremos falar um pouco sobre os aspectos importantes sobre o solo para o estudo das reações químicas. Em sequência, nós iremos continuar falando sobre as reações nas interfaces do solo, sobre a constante de equilíbrio, depois iremos falar sobre as reações de dissolução e precipitação, depois nós iremos falar sobre os diagramas de predominância e também entraremos, por fim, sobre os equilíbrios químicos de alguns minerais que compõem o solo e as rochas. Tudo bem? Antes de nós adentrarmos, propriamente dito, nas reações de equilíbrio que ocorrem no solo, nós temos que entender que o ambiente do solo é um sistema aberto, tridimensional, trifásico, constituído por vários componentes sólidos, líquidos e gasosos. E, por conta disso, é o compartimento onde ocorrem inúmeras reações químicas importantes para a manutenção da vida nos ecossistemas. A solução do solo, que é a fase líquida, é o reservatório de sólidos e gases dissolvidos, sendo o meio em que a maioria dessas reações ocorre e se desenvolve. Os estudos sobre essas reações baseiam-se, então, em princípios e métodos desenvolvidos para reações no meio aquoso. Então, a grande parte das reações que ocorrem no solo estão na solução do solo, ocorrem na solução no meio aquoso. Então, a maior parte dos princípios que regem as reações químicas e os seus equilíbrios são baseados em meio aquoso. Os minerais que compõem as rochas são dissolvidos pelo intemperismo químico por diversas reações. Esses minerais eles estão sob condições químicas e físicas diferentes e quando eles estão na superfície da Terra, eles são termodinamicamente instáveis na presença de água e dos gases presentes na atmosfera. Então, os minerais que compõem as rochas, eles são temperizados na forma de fração mecânica, isso formando as frações mais grosseiras do solo, e nós temos a alteração química que promove a produção ou o desenvolvimento das argilas, que são os minerais de menor tamanho, certo? Na solução do solo, nós temos os sais e também alguns gases dissolvidos. A maior parte das reações que ocorrem no solo ocorrem nas interfaces sólido, líquido e gás e podem ser classificadas segundo a mecânica em reações ácido-base, reações redox, reações de complexação, reações de sorção ou adsorção. A maioria dessas reações na interface sólido-líquido são reações de dissolução, precipitação e de oxirredução dos compostos inorgânicos. As propriedades chaves que ocorrem na solução do solo, que dominam, que regem todas essas reações, são principalmente o pH e o potencial redox. Aqui nós temos nessa imagem uma ilustração de algumas dessas reações que ocorrem no solo. Por exemplo, aqui nós temos a reação onde a calcita ela é dissolvida em carbonatos, certo? Aqui, o ácido carbônico é produzido durante essa dissociação e também a liberação dos íons cálcio. Também nós temos aqui a reação do feldspato, onde ele será transformado em caulinita por meio de todas essas reações de dissolução que nós iremos entender mais à frente. As reações de dissolução podem ser congruentes ou incongruentes. Nas reações congruentes, ocorre transformação total do mineral ou composto, não restando nenhuma fase sólida. Nas reações incongruentes, existe uma reação parcial, onde restam alguns componentes. No caso da dissolução congruente do quartzo, por exemplo, toda a sílica ela é dissolvida e é transformada totalmente. Na alteração do feldspato para moscovita, por exemplo, é uma reação incongruente, onde o feldspato ele não é totalmente transformado e restam alguns materiais. As reações de oxidação, elas podem ser tanto congruentes como incongruentes. Nesse caso, nós temos o exemplo da oxidação da magnetita em hematita, onde foi uma reação congruente. Bem,
Para que nós consigamos compreender todo o processo e o equilíbrio que ocorre nas reações do solo, nós precisamos entender a constante de equilíbrio termodinâmico das reações, que é dada pela reação entre as concentrações dos elementos que estão reagindo, tanto dos lados dos reagentes, como pelos produtos que são gerados durante essas reações. As concentrações que são utilizadas para o cálculo dessa constante de equilíbrio são as concentrações efetivas, que é a parte das concentrações onde os rios interagem uns com os outros. É representada entre parênteses, sendo que M é um elemento qualquer e F é o coeficiente de atividade que multiplica a concentração real em mol por litro desse componente. O conhecimento dessa constante de equilíbrio permite prever a concentração de qualquer um dos componentes da reação, pois, pelo fato de estarem em equilíbrio termodinâmico, a concentração de um consegue predizer a concentração de outro. Geralmente, a constante de equilíbrio ela é utilizada em ambientes fechados, onde não ocorre interferência externa. Contudo, no caso da química dos solos, admite-se que a concentração efetiva é igual à concentração analítica, onde I, entre parênteses, é a concentração efetiva e I, entre colchetes, é a concentração daquela espécie química, ou íon, ou mineral, que pode ser um mineral ou íon, que compõe aquela reação. Bem, nas reações químicas de dissolução ou de precipitação, elas geralmente são reversíveis. Neste caso, nós temos um mineral AB que será dissolvido com a presença de água e gerará o íon A e o íon B. Então, isso pode ser reversível. A e B podem voltar novamente a ser mineral e vice-versa. Nesse caso, a constante de equilíbrio de dissociação vai ser igual a um valor X, fazendo todos aqueles cálculos das concentrações dos reagentes sobre as concentrações dos produtos. Assim, o grau de reversibilidade pode ser avaliado pela constante de equilíbrio, sendo que neste exemplo, quanto maior a constante de equilíbrio, mais efetiva é a ação dissolvente da água, isto é, mais solúvel é esse mineral AB. A reação inversa é a reação de precipitação desses íons A e B para formar o mineral AB. Neste caso, a constante de equilíbrio de precipitação será o inverso da constante de dissociação. Nesse caso, 1 sobre X, fazendo toda a relação entre os reagentes e os produtos. Assim, a constante de equilíbrio será o inverso daquela da dissociação, onde as concentrações efetivas do mineral AB sobre as concentrações efetivas dos íons A e B agora serão inversas por conta da reação de precipitação. Por convenção matemática, as constantes de equilíbrio são usualmente expressas na forma de log, onde a constante de equilíbrio de precipitação será o menos log da constante de equilíbrio de dissociação, fazendo o inverso da constante de equilíbrio. Em sistemas fechados, raras são as reações de dissolução irreversíveis. Contudo, em sistemas abertos, como é o caso do solo, a dissociação de um mineral pode ser irreversível em alguns casos. Por exemplo, quando os produtos da reação são retirados do meio, no caso de volatilização ou lixiviação de alguns dos produtos, aqueles minerais que estão sendo dissociados podem tornar-se irreversíveis. Então, os produtos que são gerados a partir daquela dissociação, alguns deles saem do meio, saem da solução do solo, ou por lixiviação ou por volatilização, e as concentrações efetivas daqueles minerais, daqueles íons, eles não são suficientes para fazer com que haja a reprecipitação naquele mineral original. Então, fazendo com que o mineral formado seja irreversível. Quando os produtos da reação permanecem no meio, as concentrações efetivas que são as atividades daqueles reagentes, elas não são atingidas
para reprecipitar o material mineral e então ocorre a precipitação de outro mineral menos solúvel. Então, quando esses produtos das reações continuam no meio e essas concentrações efetivas ou as atividades desses reagentes não são suficientes para que haja uma reprecipitação no mineral original, então ocorre precipitação daqueles elementos, daqueles íons, em outro mineral que é menos solúvel do que o mineral original. Essa situação é justamente a que ocorre com o intemperismo de rochas e na gênese dos minerais de argila, pois os minerais primários que compõem as rochas estão instáveis na presença atmosférica de água e, quando inicia-se a reação de dissolução, aqueles minerais são dissociados em novos minerais. Por exemplo, nós temos aqui um mineral AB mais um mineral CD em uma reação reversível que produzem os íons A, B, C e D, onde a constante de equilíbrio é igual a X. Contudo, por conta dessas reações que são parciais, ocorre o equilíbrio parcial 1. Quando os íons formados na primeira reação, C, D, juntamente com outros íons que estão presentes naquele meio, F, também a reação reversível, ocorre a formação de um novo mineral com constante de equilíbrio 2. Isso um equilíbrio parcial. Essas fases são transitórias, são minerais que reagem e estão apenas temporariamente naquela reação. Então, para que consigamos a constante de equilíbrio da reação de forma geral, nós precisamos fazer o somatório dos equilíbrios parciais. Então, log de K0 vai ser igual a constante de equilíbrio x mais a constante y. Então, a constante final será o log da constante parcial 1 mais o log da constante parcial 2. O equilíbrio, então, das reações de dissolução é dado por esse somatório para obter essa reação global ou reação final durante esse processo de dissolução que tem essas reações parciais e que, por fim, gerará um novo mineral. Após a realização de todos os cálculos para a obtenção das constantes de equilíbrio de cada uma das reações, é possível utilizá-los para fazer gráficos ou diagramas que ilustram a estabilidade termodinâmica das fases minerais de diferentes constituintes do solo. São elaborados a partir dessas constantes de equilíbrio e a atividade ou concentração efetiva dessas espécies químicas solúveis ela é dada em função do pH, pode ser também dada em função do potencial de oxirredução ou pode ser utilizada qualquer outra variável do meio. Bem, pegando como exemplo uma situação de equilíbrio ácido-base, onde ocorre decomposição por hidrólise no solo, vamos utilizar um exemplo hipotético onde nós temos um mineral ABO, que é um óxido, onde ele irá reagir com hidrogênio em uma reação reversível, produzindo íons A, B mais água, onde a constante de equilíbrio é igual a 1. Nesse outro caso, nós temos um outro mineral, que é um óxido também, só ele vai reagir juntamente com hidrogênio em uma reação reversível, onde irá produzir 2 mols do íon A mais água, onde a constante de equilíbrio dessa reação é menos 10. As condições de equilíbrio dos minerais, nesses casos, os óxidos ABO e A2O, elas serão dadas por o log desse íon A, que é a concentração efetiva do íon A, vai ser igual a 0,5 menos 2 vezes o valor do pH para o óxido ABO. Para o caso da segunda reação, nós temos que a concentração efetiva será dada por menos 5 menos o valor de pH para o óxido A2O. De posse das concentrações efetivas de cada um dos óxidos dos minerais que utilizamos como exemplo hipotético, podemos plotar um gráfico cartesiano, onde no eixo X nós temos os valores de pH e no eixo Y nós temos os valores das concentrações desses óxidos obtidos por meio do log de cada um. Onde nós vemos aqui nesse caso
que o óxido ABO ele será mais estável até uma faixa de pH de 5,5, sendo que a partir desse ponto o óxido A2O dissolverá mais facilmente. Bem, vamos olhar agora alguns equilíbrios químicos específicos, como o caso do silício. Nós temos na tabela 1 as reações de equilíbrio para várias espécies de silício, onde nós temos silício amorfo, silício no solo, silício formando quartzo, em reação de equilíbrio com várias outras espécies. Vamos pegar aqui o exemplo do óxido de silício no solo, reagindo com água e que tem constante de equilíbrio menos 3,10. Vemos aqui que existe uma primeira constante de equilíbrio, que é uma reação parcial, seguida de uma outra reação parcial, onde a constante de equilíbrio número 1 mais a constante de equilíbrio número 2 irá somar, formando a constante de equilíbrio final dessa reação, onde a concentração efetiva dessa espécie química vai ser igual a pH menos 12,81. A partir disso, de posse das concentrações efetivas ou atividades e estabelecendo os valores de pH, nós podemos observar aqui o gráfico de equilíbrio, onde nós podemos observar que esta espécie ela se mantém estável durante toda a faixa de pH e observa-se que estas espécies que estão abaixo desta aqui, elas são as espécies mais estáveis. Então, elas irão ter menos influência do processo de dissolução no solo, predominando em relação a esta aqui. No caso específico do alumínio, as reações de equilíbrio de alguns desses minerais contendo alumínio podem ser observadas nessa tabela, onde nós temos, por exemplo, alumínio amorfo, alumínio na forma de gibsita, alumínio na forma de calunita e também a presença de montmorillonita. As concentrações efetivas de cada uma dessas formas de minerais podem ser obtidas por meio dessas equações que nós observamos aqui agora. A concentração efetiva do alumínio no mineral amorfo é dada por 9,66 menos 3 vezes o valor de pH. Para a gibsita é dada por esta equação, onde será 8,04 menos 3 vezes o valor de pH. A caolinita seguirá essa equação para obtenção das suas concentrações efetivas ou atividades. E a montmorillonita será obtida a sua concentração efetiva, fazendo toda essa equação e obtendo, ao final, a concentração que poderá ser utilizada no gráfico, como veremos mais à frente. Então, a partir de todas essas concentrações efetivas ou atividades obtidas para cada um daqueles minerais, nós podemos plotar o gráfico de predominância, onde podemos analisar e ver como que se dá o equilíbrio dinâmico dessas reações no solo, de cada um desses minerais. Observa-se que, à medida que o pH aumenta, nós observamos que a estabilidade desses minerais também aumenta. Então, esses minerais são menos estáveis nessa faixa de pH, sendo que quanto maior a concentração ativa, o maior log desse alumínio, nós temos que menos estáveis, ou seja, mais solúveis são esses minerais, e à medida que o pH avança, eles vão se tornando menos solúveis e mais estabilizados no ambiente do solo. Um outro caso específico de reações de equilíbrio químico importantes para o solo são dos carbonatos, silicatos e sulfatos de cálcio e magnésio, em especial por conta que o cálcio e o magnésio são os elementos constituintes das rochas calcárias, de onde advêm os corretivos agrícolas mais utilizados. Nesse caso, nós vemos a calcita, onde irá reagir com os prótons H+ do solo e irá se dissociar, formando os cátions cálcio e os dióxido de carbono mais água, sendo que a constante de equilíbrio dessa reação é de 9,74. No caso da dolomita, nós temos que ela irá reagir com também os prótons do solo e liberará os magnésio, cálcio e também CO2 mais água, sendo que a constante de equilíbrio dessa reação
18,46. De posse dessas constantes de cálculo, obtém-se as ações efetivas, utilizando sobre os produtos, obtém-se o logaritmo de cada uma dessas reações e, por fim, nós temos as concentrações de cálcio sendo 9,74 menos o log do dióxido de carbono menos 2 vezes o valor de pH. Para a atividade desse cálcio, nós precisamos do log do dióxido de carbono, que é igual a menos 3,4, isso levando em consideração a pressão atmosférica pelo fato de ele ser um gás. A partir disso, obtém-se a atividade do cálcio, que é igual a 13,14 menos 2 vezes o valor de pH. Neste outro caso, nós vemos as reações de equilíbrio da dissolução por hidrólise de um aminosilicato, que é a anortita, em equilíbrio com a caulinita. Então, nós vemos aqui agora um exemplo de um aluminosilicato que, nessas reações de equilíbrio, nós temos a constante de equilíbrio parcial número 1, a constante de equilíbrio parcial número 2 e, por fim, a constante final da reação de dissolução desse mineral aluminosilicato. A partir disso, nós podemos obter as concentrações efetivas ou atividades dos íons cálcio para esta reação de dissolução da anortita, onde a concentração efetiva vai ser dada pela equação 17,88 menos 2 vezes o valor de pH. Assim, de posse das concentrações efetivas do cálcio em ambas as reações de cada um desses minerais, é possível compreender a dinâmica de estabilidade deles no solo em função do pH. Por exemplo, o cálcio trocável, ele praticamente se mantém estável durante toda a variação de pH. Então, no caso da calcita, nós observamos que ela se mantém estável a partir de uma faixa de pH próxima de 8. Em ambientes mais ácidos, em solos mais ácidos, a calcita ela é mais instável por conta da sua atividade ser maior. Isso faz com que haja predominância do cálcio na forma de íon, cálcio trocável, em rendimento do mineral de calcita. No caso da anortita, ela ainda é mais instável do que a própria calcita, sendo que ela só terá uma estabilidade e predominará em detrimento dos íons de cálcio a partir de um pH acima de 10, em ambiente extremamente alcalino. A solubilidade da calcita ela diminui, então, com o aumento do pH, e sob condições de pH ácido predominam os íons cálcio trocável em detrimento da forma mineral. Os carbonatos e os silicatos calcíticos são instáveis e não persistem, então, nos solos ácidos, como nós podemos observar a partir desse diagrama de estabilidade. Passemos agora para o exemplo de uma reação de equilíbrio para o mineral dolomita, que é rico em cálcio e magnésio também. Ocorre a reação com os prótons do solo e haja a liberação dos íons magnésio, dos íons cálcio, do gás dióxido de carbono e água, sendo que a constante de equilíbrio dessa reação é dada por 18,46. Essa é uma constante parcial. A reação continua acontecendo e os íons cálcio reagem com o gás carbônico, que reage com a água, formando carbonato, calcita e mais prótons H+, sendo que essa constante de equilíbrio é dada por menos 9,74. Por fim, o somatório das duas vai ser igual à constante de equilíbrio final dessa reação. Assim, nós temos que as concentrações efetivas ou atividade dos íons magnésio será dada pela equação 8,72 menos log do gás carbônico menos 2 vezes o valor de pH. Adotando-se também o log do dióxido de carbono, menos 3,4, por conta que sua pressão parcial é de 0,0038 atm, nós podemos então achar a equação de atividade do íon magnésio, que será dada por 12,12 menos 2 vezes o valor de pH. De posse disso, nós podemos plotar de predominância, onde nós observamos que, em função do pH, os íons magnésio eles se mantêm constantes, não existe variação. Ao contrário, a dolomita ela é mais
instável em faixas de pH ácido, onde é menor do que 8, sendo que ela só vai se tornar estável a partir de um pH maior do que 7,5, provavelmente próximo aqui de 8, ou seja, em um ambiente extremamente alcalino. Então, antes disso, o que acontece é a predominância dos íons, a solubilidade dessa dolomita ela vai aumentar com a diminuição do pH. Sob pH ácido, predominam esses íons de magnésio trocável, em detrimento da forma mineral na forma de dolomita. Então, assim como os carbonatos e silicatos, os magnesianos são instáveis e não persistem nesses solos ácidos. Vejamos agora alguns exemplos de reações de equilíbrio que ocorrem em reações de oxirredução e de solubilidade do elemento ferro. Nesse primeiro caso, nós vemos aqui a reação de equilíbrio de redução do ferro 3 para ferro 2+, onde ocorre a adição de um elétron. Nesse caso, a constante de equilíbrio é dada por 3,04. Como a constante de equilíbrio é dada pela relação entre as concentrações dos reagentes e dos produtos, adotando os reagentes como o ferro 3 e os elétrons, é possível obter, então, o valor da concentração efetiva desse ferro 3 e do ferro 2 em equilíbrio, que é dada por esse valor de 13,04 menos o potencial de elétrons daquela reação, que é sinônimo do potencial de oxirredução. Quando o potencial de elétrons é igual a 13,04, a concentração efetiva desses ferro 2 e ferro 3 é igual a zero, ou seja, o ferro 2 é igual ao ferro 3. Se o potencial de elétrons diminui, ocorre redução do ferro 3 para ferro 2. Se o potencial de elétrons aumenta, ocorre oxidação do ferro 2 para ferro 3. Então, quando o potencial de elétrons ou o potencial de oxirredução é baixo, é justamente em ambientes de redução em má drenagem. Quando o potencial de elétrons é alto, se dá principalmente em ambientes de oxidação, que são ambientes de boa drenagem. Vejamos agora um exemplo de uma reação de equilíbrio entre a reação de equilíbrio de ferro 3 para ferro 2, a reação de redução, combinado com uma expressão de solubilidade com um ferro amorfo, com um mineral de ferro amorfo, onde a constante de equilíbrio parcial número 1 é igual a 3,54 e a constante de equilíbrio da reação de redução do ferro 3 para ferro 2 é igual a 3,04. Fazendo-se então o somatório das duas, nós temos que a constante final vai ser igual a 16,58. A partir dessa constante, é possível ter as concentrações efetivas ou atividades ferro 2 pela 16,58 3 vezes o valor de pH menos o potencial de elétrons ou potencial de oxirredução. Nessas reações de equilíbrio de redução do ferro, nós temos que, se o potencial de elétrons diminui, ocorre redução do ferro 3 para ferro 2. Ao contrário, se o potencial de elétrons aumenta, ocorre oxidação, então, do ferro 2 para ferro 3. Isso se dá principalmente uma diferença entre os ambientes onde há boa aeração e ambientes onde há má drenagem. Para finalizar, nós entendemos que as reações do solo elas ocorrem em um contínuo e são tão complexas e geralmente são caracterizadas pela escala de tempo. Então, a velocidade com que essas reações todas, tanto de oxidação como de dissolução ou precipitação desses minerais, dessas formas químicas diversas que ocorrem no solo, são dadas em escalas de tempo, onde algumas delas podem sair de segundos até durar milênios, como é o caso da cristalização de alguns minerais. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido compreender todos os processos que ocorrem no equilíbrio químico das reações do solo. Nós observamos que é uma multiplicidade de reações, de equações, onde nós podemos visualizar como que se dão todas essas reações, tanto de dissolução como de oxidação, como também de hidrólise, de reações ácidos-bases. Tudo isso rege a dinâmica e o processo
de mudança, de transformações de minerais que ocorrem no solo, certo? Então, é isso. Espero que você tenha compreendido e até a próxima.